Depois do Davi ter voltado do paredão, diversas teorias tomaram conta da casa, porque começaram a especular, será que o Davi é favorito? Será que na verdade foi um Manu versus Prior, foi disputado, ele quase saiu? Ou será que na verdade ele foi pro paredão errado? Inclusive tem gente achando e torcendo para que esse paredão seja falso. Logo que o Davi voltou, a turma ali do Grupo Fadas já se reuniu ali fora e a Beatriz disse, viu as caras, Matheus? Eu falei, se Davi e a Alane voltam, você ia ver as caras de boom. Aí a Alane, tentaram e não conseguiram. Lá dentro, a Bia volta a falar sobre isso. Mas as caras, Matheus, as caras de boom. Eu falei, se o Davi e a Alane voltar, as caras de boom vai ficar. Todo mundo na mão. Todo mundo. E ali a Lady, que tava com obviamente dor de cotovelo, acabou dizendo pro Buda que na verdade a Bia parece que gosta do Davi, sempre gostou, porque ela disse que o Davi parecia o pai dela. No entanto, que a Alane se aproxima do Davi e fica perto dele porque tem medo das reações aqui fora, do que o povo vai achar. E olha, eu não concordo com a Lady em nada, mas nisso eu sinto um pouco de coerência, porque de fato eu também acho que a Alane, ela muitas vezes age com medo do que o público pense e não com o que ela pensa. Eu acho que no fundo ela não gosta tanto do Davi, mas posso estar equivocado, vamos continuar analisando. A Yasmin começou a duvidar da produção do programa sobre o que mostram na edição. Ela diz, muita coisa que você não imagina depende da edição, muita coisa depende de como a história é contada. E não, Yasmin, nesse caso não, porque eu digo pra você que o Davi não depende da edição. Muitas vezes a edição do programa, inclusive, não foi favorável ao Davi, mas foi o tempo em que o Big Brother Brasil era ditado pela edição do programa. Hoje em dia existe a internet, que dita muito mais os rumos do reality show do que a edição do programa. O que dita a votação é a internet. E na internet não tem como você criar um enredo sem provas, porque senão a galera cai em cima, né? Então eu acho que hoje a internet dita muito mais uma votação do que a edição do programa. Vamos dizendo se vocês concordam comigo. A Pitel começa a considerar que pode ser que eles ali dentro estejam tendo uma visão errada sobre o Davi. Conversando com a Fernanda, ela diz, o Davi tem muitas versões, a que a gente tem acesso é a exagerada, é a que a gente considera desrespeitosa, que passa do limite, mas ele tem outra versão, do cuidado, da limpeza, dele se posicionar, dele cuidar da Isabelle, da amizade, e todas essas questões que envolvem todos nós aqui. O que tá pesando mais? E aqui a Pitel fala, a versão que nós temos acesso é a versão exagerada. Não, mas vocês aí dentro também têm acesso à versão que o Davi cuida da casa, né? Até porque você está falando disso, não é nenhum segredo, você sabe como o Davi é. Então, o que eu entendo, pessoal, é que o que pegou pro público, o Davi pode não ser santo porque ninguém é, mas o que pega no final das contas é o fato de só pegarem os pontos negativos dele, taxarem ele como um monstro, quando na verdade ele erra tanto quanto os outros dentro do programa, ou menos às vezes. Então até quando o menino tá fazendo uma coisa boa, que é tipo fazendo comida, a Pitel vai lá questionar o porquê que ele tava fazendo isso, porque ele não deveria estar fazendo comida. Então até no momento que ele não tá caçando confusão, procuram ele. Aí é claro que o público vai abraçar, não tem como. Lady e Buda disseram que independentemente do Davi ter voltado do paredão, não vão mudar com ele, vão continuar na mesma pegada. A Lady inclusive diz, vou falar igual o Rodrigo, eu sou Davi Futebol Clube até o fim. Então ela diz que vai mirar no Davi até o fim. A Yasmin também diz isso, que vai votar até o último dia no Davi. E o Buda ainda tem uma esperança, porque ele fica comparando o Davi ao Babu, né? Ele diz, o Babu foi a 10 paredões, todo mundo achava que ele era o favorito, porque ele bateu o recorde de paredões. Ele saiu no 11º. Sim, o Babu saiu ali no último, né? Ele quase foi pra final do programa. Mas vale frisar que o Babu, ele sempre foi coadjuvante no jogo, tá? O favorito era o Prior na época. O Babu era um amigo do Prior. O Prior acabou sendo eliminado. Mas naquele Big Brother Brasil, a torcida estava muito dividida. Havia uma grande divisão. Nesse já não. Deu para ver ali que o Davi recebeu 28% dos votos. No BBB 20, que é o BBB que o Buda tá citando, nós tínhamos ali paredões com 51%, 50, alguma coisa na eliminação. Diferenças mínimas. Não é esse o caso. Por sinal, o Davi ganhou a mesma porcentagem de votos quando se juntaram para tirar o Arthur Aguiar lá no BBB 22.
Bom, aí Yasmin disse que não sabe mais o que está fazendo dentro do programa. Aí eles começam a conversar ali sobre o quesito da Vanessa ter sido expulsa, se isso não teria pegado mal pro Davi aqui fora, por que ele não foi eliminado, né? E aí a Lady começa a considerar que realmente tenha sido uma agressão. Se encostou, amor, é uma agressão. Aí o Buda, não é justo jogar em cima do Davi a culpa por esse fato. Se ela não tivesse encostado nele, ela não teria sido desclassificada. Aí pronto, né? Assim, basicamente, Buda e Lady defendendo o Davi. E ainda disseram que não iria mudar as opiniões em relação a ele, né? Porque olha só, a Lady tava detonando, não foi ela quem foi indagar o Davi, quem foi criticar, quem foi gritar na cara dele. Agora ela fala que se encostou foi agressão. O Buda diz, não é justo jogar a culpa nele. Parece que o pessoal aqui já tá mudando de opinião. E a Yasmin fica indignada. Então o negócio do Davi desclassificar a Vanessa não contou nada, né? Aí o Buda, não sei se contou, a gente não sabe, mas foi o que eu te falei, Yasmin, de verdade. Sobre esse assunto da desclassificação da Vanessa, acho que ela encostou nele. Não, acho não, Buda, é certeza, né? Porque o Big Brother não ia eliminar ninguém se não tivesse encostado. Agora você pode achar que foi leve, que foi fraco, que não foi pra tudo isso daí é opinião sua. Agora que houve um toque, houve uma reclamação, é fato. E aí é óbvio que a Globo tinha que tomar uma atitude. E quem tomou a atitude foi a Globo e não o Davi. O Davi pediu, pleiteou. Qualquer um pode fazer isso. Por sinal, a Yasmin Brunet entrou no confessionário depois que o Davi voltou do paredão. Ela havia prometido que se o Davi voltasse, ela desistiria do programa. Ela entra no confessionário e aí nós não sabemos o teor da conversa, só que o Boninho revelou pra gente. Vamos ver. Clima no Big Brother. Yasmin prometeu e fez o que ela falou. Se o Davi ficar, eu vou pro confessionário. E foi. E aí, acionamos a psicóloga, acionamos a direção. Eu me acionei, quase que eu fui para lá também. Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração. E ela falou, meu cigarro acabou. Dá para mandar mais cigarro? Leva um maço inteiro. Bom, gente, então a Yasmin não teve culhão mesmo pra enfrentar ali uma desistência, né? Ela foi somente pedir cigarro mesmo e o Boninho até tirou sarro dela em relação a isso. Lá no bate-papo com o eliminado, o Michel se deparou com suas mentiras dentro da casa, como por exemplo, quando ele disse que foi o Bin que levou uma história que foi ele quem levou. No caso, aquela história de que o Buda estaria pensando em não indicar o Davi porque o Davi estava doente. E aí o Michel conta isso pro Bin. E mostram ali no VT, né? Só que o Michel acusou o Bin de ter sido ele quem espalhou essa história. Ele quem contou, né? Aí o Michel assiste aquilo e diz, foi eu quem contei. Ai, chegou em mim, como essa história? Então a memória do Michel falhou muito. Ele é o famoso fofoqueiro que esquece que fez a fofoca, né? E, gente, as rodinhas se reuniram todas. A Yasmin tava ali conversando com a Lady, e aí se reuniu a Raquel e a Giovana, as duas enlutadas, né? Pitel e Fernanda, então tava toda a galera ali, e aí a Yasmin disse, tomara que seja falso, torcendo pra que o paredão seja falso. Aí a Pitel disse, agora, vamos ser sinceros, olhando pro jogo, você acha que cabe um paredão falso? Aí Yasmin, Pitel, eu acho que dá tudo, eles fazem tudo que eles quiserem. Então aqui ficou estranho porque a Yasmin dá a entender que a produção estaria manipulando o programa, pelo jeito que ela falou, né? As meninas chegam a conversar sobre um possível recálculo de rota, já que o Tadeu falou que dá tempo de mudar a rota caso esteja errado. A Fernanda disse que não dá mais pra mudar porque eles estão tudo em grupos, divididos em grupos e não tem como recalcular a rota de grupos. E a Yasmin, pelo seu lado, disse que não vai recalcular a rota coisa nenhuma. E lá no quarto gnomo, o Buda se junta ao Bin quando o Bin diz o seguinte, muita gente vai recalcular a rota, existe um grupo com 4 pessoas, a Cunhã tá muito perto da Alane e da Bia. Eu falei, mano, vai virar 5. Aí o Buda, tá muito perto. E sim, gente, nisso o Bin não tá errado, porque a Isabelle, ela não tava no grupo Fadas, que é um grupo de 4. Mas agora mesmo, ela já tava reunida com eles nesse pós-paredão.
o que parece que ela vai querer entrar pra esse grupo porque ela percebe que esse grupo é o certo. E claro que pra ela entrar nesse grupo é só ela querer, já que já imploraram pra ela entrar, né? O Bin acertou nessa análise, mas errou em outra, porque ele disse que acha que se o Matheus cair no paredão, ele bate e sai. O Buda tem a mesma impressão. O Matheus não sai tão fácil não, gente. A Lady tava ali no quarto e ela disse que a Bia tava receosa se ela não vai mais ser aliada das meninas, no caso da Bia e da Alane. E a Lady disse que vai mudar, né? Não vai ser a mesma coisa, mas que ela não vai virar a cara nunca, que vai continuar conversando com as meninas. No entanto, tem uma pessoa que ela vira a cara pra sempre, que ela não vai mais falar, é o Davi. Pode voltar de 10 paredões que ela não fala mais. Ainda a Lady diz que o Davi talvez não seja imbatível, porque pode ser que tenha sido acirrada a disputa. A Yasmin, ali na sala, cogitou desistir do programa, gente, porque ela diz o seguinte: ai, Pitelzinha, eu acho que eu tô perdendo tempo aqui, real. A Pitel entendeu que a Yasmin estava falando sobre uma possível desistência. E a Pitel rebate: mas se for pra sair, sai do jeito certo. A Yasmin: sim, vai ser do jeito certo. Então aqui a Yasmin diz que vai ser do jeito certo. Eu entendi que ela então não vai desistir, né? Porque o jeito certo seria sendo eliminada. E a Yasmin disse inclusive que nem vai recalcular a rota, porque ela sabe que na semana que vem ela tá eliminada. E que ela vota no Davi até o último segundo da vida. Pra mim, eu voto no Davi até o último segundo da minha vida. Até minha última respiração eu voto nele. Não voto mais em ninguém a não ser nele. Eu te juro, cara. E aí ficou esquisito, né? Porque, gente, vai ficar votando até ser eliminada. Porque o Davi não vai ser eliminado. Mesmo ela considerando que o Davi é o favorito. Acho que a Vanessa tinha toda a razão. O Davi já foi escolhido. Quando a pessoa é escolhida, pode fazer o que for. As pessoas passam pano. Aí o Bin: mas mesmo assim, a gente não vai dar conforto pro adversário. Se ele for o escolhido, beleza. Só que ele não vai ter esse conforto todo que todo mundo tá dando. A molezinha, esquece. Não vai existir molezinha. Ainda o Bin analisa ali que eles erraram, dando a casa pro Davi cuidar, dando a cozinha pro Davi, porque isso fez com que o Davi fizesse jogo em cima dessa situação. A Yasmin diz: se ele for de fato preferido, eu já tenho o estereótipo de loirinha, patricinha, metidinha, nojentinha, camarote brigando com o preferido. Não tem chance, Bin. E o Bin ressalta que mesmo assim não pode dar conforto. Ó, o Bin fala sobre ter entregado a casa pro Davi fazer a limpeza e que isso foi errado porque o Davi utiliza isso pra jogo. Eu não tô entendendo essa situação. Como assim, gente? Entregou a casa pro Davi fazer jogo? Por que ninguém vai lá e limpa a casa, entendeu? É isso que pega pro público. Em dado momento, estavam ali o pessoal no quarto magia. Foi a turminha ali, pessoal, do grupo Fadas pro quarto magia. A Yasmin, inclusive, se incomodou com isso, né? Porque ela dorme no quarto magia. Ela tinha chamado a Lady pra dormir lá. E a Lady disse: ah, foi todo mundo pra lá. Eles querem fazer o grupinho dos excluídos. E aí, lá dentro do quarto magia, o Davi deu uma bronca nos próprios amigos. Ele diz assim: eu não tô gostando dessa brincadeira de pai e mãe, porque vocês ficam falando que a Isabela é minha mãe e o Matheus é meu pai. Não tô gostando, sério, de verdade. Aí a Beatriz: sério? A Alane: mas é uma brincadeira. A Isabelle: não, ele tá falando sério. E o Davi: não, tô falando sério, porque ficam falando que o Matheus passa a mão na minha cabeça e eu não gosto. E, gente, nisso o Davi tá certo. Depois ele dá risada, porque todo mundo ficou com cara de paisagem enquanto ele tava falando isso. Mas ele dá risada, só que depois ele fala: não, realmente eu tô falando a verdade, eu não gosto dessa brincadeira. E não tá errado, não. Porque o Matheus, ele deu surto. O Matheus, ele ficou todo bravinho quando falaram que, ele passa a mão na cabeça do Davi. Não é verdade? Então, ficar brincando: o Matheus é pai do Davi, isso é chato. Porque aí fica colocando o Davi como se fosse filho do Matheus e da Isabelle, que eles têm que ficar cuidando, tem que ficar passando a mão na cabeça, quando na verdade o Davi é independente. Quer criticar o Davi por uma atitude, critica ele, não as outras pessoas. E o Matheus ficou todo surtadinho ali, todo nervoso. Aí na hora de brincar, de dar risada, beleza. Só que na hora de sofrer as consequências: você é o pai do Davi, aí não gosta. Então o Davi não tá errado em ter cobrado essa situação, não, em ter dado essa bronca aí. Em dado momento, a Lady tentou ouvir a conversa desse grupo lá no quarto magia, né? Não conseguiu, gente, ouvir a conversa. Foram lá pro quarto do líder, onde o Buda ligou ali o espia BBB e a Lady ficou tentando fazer leitura labial em relação ao que eles estavam dizendo. Vão me dizendo suas opiniões a respeito disso tudo que aconteceu no Big Brother Brasil. Esse foi mais um resumão. Muito obrigado pela audiência de todos vocês por terem me assistido. Até uma próxima e tchau!